Boa noite, meu nome é Valéria, sou de Catalão, Goiás. Faço parte da equipe de trabalhadores do Centro Espírita Irmão Áureo. E é uma alegria estarmos juntos nesta noite, conversando, refletindo juntos sobre o bem mais valioso, mais precioso que todos nós temos, que é a vida. Eu sou ginecologista e obstetra há mais de 30 anos. E é muito comum eu receber no consultório exames dessa forma. Teste de gravidez positivo. E as reações das pacientes são as mais diversas. Muitas delas choram de alegria, de entusiasmo, de felicidade. Outras choram de medo, de insegurança. E nós estamos aqui hoje para refletirmos juntos. Por que sentimentos e reações tão diferentes diante da mesma palavra positivo? Bom, iniciamos então o pré-natal com esse resultado tão bonito, tão bom, positivo, e orientamos o que fazer no pré-natal. Toda assistência física, atividades físicas, alimentação, o uso do ácido fólico, medicação para melhorarem os enjoos. Então, todo aquele cuidado do pré-natal se inicia ali. Mas o interessante é que a doutrina espírita nos mostra e nos esclarece que a gravidez não começou ali, não começou com aquele positivo. O planejamento daquela gravidez começou há muito tempo, no plano espiritual. Aquele positivo é só a concretização de um início de um programa reencarnatório, mas o plano já foi feito, já foi realizado antes, com toda a família. É muito comum os pais e os filhos que vão reencarnar naquela família se reunirem no plano espiritual para que seja feitos os planos, as necessidades de reparação e de resgate. Então, na maioria das vezes, os pais aceitam, participam desse planejamento e aceitam aquele filho que vai reencarnar. Nós temos um caso que nós queremos trazer de André Luiz, que é a reencarnação de Segismundo, lá no livro Missionários da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O Segismundo era um espírito que necessitava reencarnar. E os pais dele, os futuros pais, eram suas vítimas do passado. O Adelino tinha sido o marido traído, perdeu a sua esposa para o Segismundo e tinha sido assassinado por ele. Então existia um sentimento de ódio, de ciúmes, de raiva, de medo, quando se aproximava o espírito de Segismundo do espírito de Adelino durante o sono. É muito interessante esse caso. Se você não conhece, busque lá no livro Missionários da Luz, no capítulo Reencarnação. Até que os bons espíritos, os espíritos superiores, conseguem fazer essa aproximação e o Adelino consegue perdoar Segismundo e recebê-lo como filho, começando ali uma nova trajetória para aqueles espíritos. E esse é o grande objetivo da reencarnação, a reparação, a nossa chance de resgatar os nossos débitos, os nossos erros, os nossos equívocos do passado. O plano espiritual mostra para a gente o cuidado amoroso que acontece antes da gravidez, durante e depois da gravidez. Então, Kardec, preocupado também com essas questões, interessado na parte da ciência, ele pergunta para os espíritos: quando inicia a vida humana, afinal de contas? E aí eu vou complementar a pergunta de Kardec e vou perguntar para você. Ou melhor, como você começou a existir?
como eu comecei a existir, como todos nós começamos a existir. E nesse campo, nesse ponto do início da vida, a ciência e a religião andam juntas. Concordam que o começo da vida é no momento da concepção, da fecundação do ovo feminino pelo espermatozoide masculino. E os maiores tratados de embriologia humana, de um autor chamado Kate Moore, que é usado nas conceituadas universidades, grandes universidades, no Brasil e fora do Brasil. Nesse tratado de embriologia humana, ele afirma que a célula ovo é um organismo vivo, que onde já possui todas as bases de um organismo adulto. Todas as bases. A célula que está sendo gerada, aquele encontro do espermatozoide com o óvulo, está gerando uma célula que já tem DNA próprio. E todas as bases, todas as informações genéticas daquele ser já estão estabelecidas. Então, naquele momento, as informações genéticas que o espermatozoide e o óvulo se uniram, eles juntos, eles vão ter as informações da tipagem sanguínea, as informações da cor dos olhos, as informações da altura que ele terá, do sexo que ele terá. Então, está ali. E a partir daquele momento, ele recebe, quando acontece a fecundação, nesse momento que nós estamos vendo aqui no slide, ele recebe, então, o nome, vários nomes. Ele recebe o nome de zigoto, de mórula, depois ele vai caminhando, recebe o nome de embrião, de feto, recém-nascido, depois criança, jovem, velho. Mas o importante é que será sempre a mesma vida do início do ovo. Então, meus amigos, é muito interessante nós conhecermos a nossa máquina, o nosso corpo. Ele é fantástico, né? Quando Kardec, então, pergunta que momento que a alma se une ao corpo, os espíritos respondem que a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico. Então, no momento da concepção, no momento que os espíritos superiores trazem aquele espírito ali adormecido, né, para ser ligado àquele óvulo, ele se liga a um laço fluídico, que com o passar da gravidez, ele vai cada vez mais se apertando, se acomodando no corpo, até que aquele espírito, com o seu perispírito, consegue penetrar molécula a molécula de todo aquele corpo que está sendo formado. E para acontecer essa maravilha na nossa máquina fantástica que é o nosso corpo, existe um espermatozoide que nós vamos descobrir agora que não é por acaso que ele, entre milhões, consegue chegar no óvulo. Porque aquele espermatozoide, milhões de espermatozoides são depositados, são colocados dentro da mulher. E ali eles começam uma corrida frenética, desordenada às vezes, né? Uns andam para trás, nadam para trás, outros nadam para o lado, outros para frente, uns têm duas caudas, outros não têm cabeça, né? E no meio de tantos espermatozoides, uns com algumas dificuldades, com alguns defeitos, outros perfeitos, um deles chega até o prêmio. Um deles vai ser o vencedor. E o prêmio é conseguir penetrar no óvulo e fecundar aquele óvulo que está lá aguardando, gerando aí, começando aí a nova vida. Então, o mais incrível é que esse espermatozoide, ele recebe um fluxo magnético do próprio espírito que vai reencarnar.
Como diz Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, ele esclarece: graças à vibração que emite, o espírito seleciona o espermatozoide da massa expressiva, daquela quantidade de milhões, e dispara-o na direção do óvulo para o milagre da fecundação. Olha que coisa maravilhosa! Além do influxo, da vibração do espírito que vai reencarnar, há também a presença dos espíritos superiores responsáveis pela reencarnação daquele espírito. Então, o DNA, ele nos dá a informação do corpo, mas é o espírito que vai definir qual espermatozoide, quais as informações ele precisa para que seu corpo responda a todas as necessidades daquela vida, daquela encarnação. Mas acontece que muitas vezes não é aquele espermatozoide perfeito que chega até lá. Não é aquele espermatozoide que tem todas as informações genéticas perfeitas. Muitas vezes acontece de ter as crianças serem geradas com malformações ou com outras deficiências. E aí nós perguntamos, ora, se existe um planejamento, se existe uma escolha do espermatozoide pela vibração do espírito reencarnante, por que então acontece dessas crianças serem geradas com malformações? Exatamente porque houve um planejamento e houve uma escolha do espermatozoide. É uma necessidade daquele espírito resgatar os seus débitos, resgatar as suas dificuldades do passado, reorganizar o seu espírito e seu perispírito que foi lesado no passado. Por quem? Por ele mesmo. Então, quando o espírito se apresenta com uma deformidade no seu perispírito, provocado no passado, muitas vezes pelo suicídio, por situações graves, ele precisa daquele tempo naquele corpo gerado dessa forma, com malformação. Então, nós podemos dizer que essa gravidez é uma gravidez vitoriosa, é uma reencarnação nobre, necessária, e mesmo que dure um dia fora do útero, é uma reabilitação que aquele espírito se predispôs a passar, que aquele espírito e perispírito necessita. Então, se nós pensarmos que o ventre materno, que o útero da mãe, seria como uma UTI, aquele espírito que está doente, que está com deformidades, que está desajustado, ele precisa ficar naquela UTI, para que ele se restabeleça, reorganize a sua forma perispiritual. E isso pode durar um dia? Não, 9 meses e um dia. 9 meses e uma semana, 9 meses e um mês, o tempo que a misericórdia divina proporciona àquele espírito, que ele tem a necessidade de passar. Então, meus amigos, quando nós dizemos que podemos abortar uma criança com anencefalia, ou quando a mãe adquiriu a doença, o Zika vírus, nós estamos tirando a chance daquele espírito se reabilitar. Sem falar de que os espíritos nos dizem, nos orientam, que na grande maioria das vezes, aquela deformidade, aquela situação que levou aquele espírito a ficar daquela forma e ter essa necessidade de uma encarnação dolorosa, está envolvido com sua mãe, com seu pai, com a sua família. Os pais estão diretamente envolvidos no passado desse espírito. Então, o resgate é para todos aqueles envolvidos. O resgate, a oportunidade é para todos. Se a mãe estava presente no momento em que ele se desorganizou,
ela precisa estar presente também no momento dele se reorganizar. E é essa oportunidade que Deus está nos dando, que dá para todas as mães. Muito bem. A espiritualidade superior, ela se preocupa tanto com esse assunto que um dia antes do Supremo Tribunal Federal liberar, autorizar mulheres com anencefalia para realizar o aborto, Joana de Ângeles trouxe uma mensagem linda, sensível, através do médium Divaldo Franco. E ela diz: compadece-te e ama o filhinho do seu ventre. Considera que se ele houvesse nascido bem formado, se ele tivesse nascido normal, e depois tivesse tido algum problema e perdesse as suas funções intelectivas, motoras, se tivesse acontecido isso, você também gostaria de matá-lo? Olha só, se nós defendermos o aborto do anencefalo hoje, amanhã vai ser pedido também a eliminação legal do filhinho limitado, poupando-te o sofrimento, como se alega no caso da anencefalia. Então, cuidado, atenção, vamos refletir no que a doutrina espírita nos explica, e aprender a viver dignamente agora, para não sofrer depois, como diz Joana de Ângeles. Muito bem, então, meus amigos, vamos aqui passar para a definição. Nós estamos falando de aborto. O que é o aborto? Aborto é a interrupção da gestação antes da 22ª semana ou quando o concepto nasce com menos de 500 gramas, menos de meio quilo. Então, esse caso é considerado aborto. E ele pode ser de duas formas. Ele pode ser espontâneo e pode ser induzido, provocado. Vamos falar um pouquinho do aborto espontâneo. Por que acontece o aborto espontâneo? Vamos voltar novamente nas informações. Nós sabemos que existe um planejamento. Nós sabemos que o espermatozoide é escolhido a dedo para aquele corpo, para levar aquelas características para aquele corpo. Então, por que depois de um mês, depois de 2 meses, 3 meses, a mulher aborta, perde aquela gravidez espontaneamente? O que será que aconteceu? Você quer saber? Então, nós vamos falar aqui. Olha só. A primeira situação é uma prova para os pais e para o espírito. Há, de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Perguntou Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos. Com que fim ocorre isso? Frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova para os pais e para o espírito que está designado a nascer naquele corpo. Então, o aborto espontâneo pode acontecer por uma prova para os pais e para o espírito. A segunda situação é a desistência do espírito. Muitas vezes acontece do espírito desistir de reencarnar, seja por medo de não conseguir cumprir com os planos que eles realizaram. E então, Kardec pergunta: poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? E os espíritos esclarecem: os laços que ao corpo prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se ele recua diante da prova que escolheu. Então, é uma situação também de aborto espontâneo. E a terceira situação é muito importante. É aquela onde os sentimentos maternos da mãe rejeitam a gravidez e pode causar um aborto espontâneo. Olha só que André Luiz nos traz lá no livro Evolução em 2 Mundos. Há, por exemplo, os casos em que a mulher,
por recusa deliberada à gravidez de que já se acha possuída, expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação, desarticulando os processos celulares da constituição fetal e adquirindo por semelhante atitude constrangedora dívida ante o destino. Então, ela pode, com o poder da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa vontade, como nós vimos na pergunta anterior, a fragilidade ainda que une o corpo que está sendo formado ao espírito, então ela pode desarticular esses processos celulares de ligação e acabar evoluindo para um aborto espontâneo. E em relação ao aborto provocado, induzido, quais são as consequências? Em qualquer época da gestação, é crime fazer o aborto? Aí nós vemos também a presença, a inspiração, né, a maturidade de Kardec. Hoje é uma discussão, né, até 12 semanas não tem vida, até 10 semanas, quando é que começa a vida? Quando é que é considerado aborto? E hoje nós sabemos, a vida começa na concepção. E os espíritos respondem, há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mulher, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Porque não deixa ela cumprir com a prova que ela veio para cumprir. Então, nós já vimos aqui nessa resposta que não é só a mãe, mas a mãe e quem quer que seja cometerá esse crime. Então, dentro dos provocados, nós podemos refletir sobre as consequências, as físicas, emocionais e espirituais. As consequências físicas, nós todos sabemos, né, as grandes hemorragias, as infertilidades que podem ser causadas após o aborto provocado, as infecções. Então, assim, e aí o desdobramento da hemorragia ou de uma infecção podendo levar à morte. Então, são muitas consequências físicas que podem gerar. As emocionais também. As consequências emocionais, nós podemos falar em depressão, em culpa, insônia, até em frigidez. Então, aquela mulher, ela se culpa, né, para sempre, por enquanto ela estiver com aquele sentimento de remorso que vai aparecer, às vezes não imediatamente, mas ele está lá, na sua consciência. Em algum momento, ele ressurge através de uma doença, às vezes, na saúde mental. E as consequências espirituais? Essas também são graves. Para a mulher, André Luiz nos diz no livro Ação e Reação, que a mulher que promove o aborto, ela é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações no seu centro genésico, na região dos órgãos genitais, na alma. Então, ela traz uma alteração, uma distonia, né? Uma desarmonização no campo genésico, no campo dos órgãos genitais. Isso vai trazer dolorosas enfermidades. Será responsável, essa alteração no campo genésico, será responsável no futuro por várias doenças, por várias enfermidades, né, que vai carregando com ela depois, no além, no plano espiritual, pela dívida que ela contraiu. Para os pais, atenção os pais, aquele amigo ou amiga que às vezes não concorda com o aborto, mas também não faz nada para evitar. Às vezes dá carona, fala, eu posso até te levar, te buscar, mas eu não concordo. Também será responsabilizado. E a pessoa que praticou o aborto, o enfermeiro, o médico, né, os familiares que auxiliaram, todos serão responsabilizados diante da lei de Deus. Emmanuel nos diz que os pais
e os ginecologistas e todas as outras pessoas sofrerão os resultados da crueldade que praticaram, atraindo sobre as próprias cabeças os sofrimentos e os desesperos dos espíritos que foram abortados. Muito bem. A gravidez pós-estupro, né? O que nós podemos dizer? Qual é o posicionamento espírita diante de uma gravidez depois do estupro? Primeiro, nós podemos dizer que a única situação em que a doutrina espírita aprova o aborto é aquela em que a mãe corre risco de vida durante a gestação. Então, é preferível que se preserve a vida da mãe do que aquela que está começando. Já na gravidez pós-estupro, nós podemos perguntar, te trazer aqui uma pergunta, se é justo a criança que não cometeu o crime ser acusada de crime. Que responsabilidade tem se ela não participou desse ato? Então, Joana de Ângeles nos diz que, não raro, frequentemente, aquele espírito que chega nesse lar através dessa violência extrema que é o estupro, através dessa violência, esse espírito se transforma em floração de bênçãos sobre a cruz de agonias em que o coração feminil se esfacelou. Matar? Nunca. Então, Joana de Ângeles traz aí a esperança de que a criança que está chegando vai trazer luz, vai trazer alegria. Então, é importante que, se a mãe não se sente capaz psicologicamente de criar essa criança, então vamos, a sociedade, nós, o poder público, facilitar e estimular o processo da adoção, ao invés da morte legalizada. Muito bem, mas e se você já abortou? E se eu já abortei? E agora? O que fazer? Aí a gente se lembra de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus te convida nesse momento para que você possa buscá-lo, né? Para que você possa sair do seu remorso. E André Luiz ainda complementa que aquele que ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. Então é através do amor, é através da caridade que as pessoas que já praticaram aborto conseguirão começar o seu processo de resgate, de alívio daquela culpa. Então, a proposta espírita não é terrorista. Somos capazes, a qualquer momento, de rever a nossa história e de reverter os nossos erros saindo do remorso. Então, ajude uma criança na sua educação até a fase adulta. Ampare uma gestante solteira, uma grávida sozinha. Auxilie o idoso no final da vida. Seja então você um pró-vida em qualquer situação. Celebre a vida e assim você vai estar começando o seu processo de reparação. Mas se você está grávida, está enfrentando dificuldades, peça ajuda. Peça ajuda a Deus, ore para o seu anjo da guarda, peça ajuda de um amigo, de uma amiga que você confia, procure o pré-natal, comece o pré-natal, procure um tratamento, um apoio psicológico e um tratamento espiritual no centro espírita. E se você conhece alguém que pensa em abortar, ofereça ajuda. Ouça com atenção, com carinho, com empatia. Não critique, não julgue. Auxilie aquela gestante no seu pré-natal e no tratamento espiritual que ela necessita de apoio. Então, meus amigos, nesta noite, nós não poderíamos deixar de agradecer a nossa Mãe Santíssima, Maria. Glorifiquemos desse modo o ministério santificante da maternidade na Terra.
Que Maria possa envolver todos os corações das mães do nosso planeta. Essa representante da fé, do amor, da resignação, essa representante de todos nós diante de Deus, todas nós que somos mães. E aqui eu quero ainda agradecer o meu muito obrigado à dona Geni, a minha mãe, ao meu pai, seu Luiz, que já está no plano espiritual. Minha gratidão pela minha vida, pela minha encarnação que vocês proporcionaram. Muito obrigada.